Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância para quem perdeu um membro da família e precisa resolver as questões de bens, de herança. Vamos falar sobre inventários e a nossa convidada de hoje é a advogada Fairuza Fox, que é especialista nessa área. Em específico, nós vamos falar do inventário judicial, aquele em que você tem que entrar com esse processo na justiça para decidir para quem vão os bens, as dívidas. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo de início. Eu que agradeço imensamente. Bom, já vamos, para a gente ser bastante didático, em que situações, a família, aí no caso os herdeiros, precisam entrar com um processo na justiça para fazer o inventário? O inventário ele é obrigatório em algumas situações, quando não existem menores envolvidos, incapazes, e também quando há conflitos entre as partes. Quando os irmãos, às vezes a viúva, o viúvo, não conseguem entrar em acordo, em consenso, sobre a divisão patrimonial, então vai ter que ser judicial. Vocês perceberam, na prática, na advocacia, um aumento, certamente, desses tipos de processos. Claro, um aumento considerável, mas quais são assim, as situações que mais ocorrem nesses casos? São os conflitos para os processos judiciais? Muito caso com menor também, tem bastante caso com menor. Exatamente como a gente estava conversando um pouquinho antes, casos em que falece pai e mãe, e aí fica apenas herdeiros menores, então tem que resolver questão de guarda, e aí também o inventário, O inventário judicial, ele leva muito mais tempo. A diferença do tempo é, assim, significativa mesmo em comparação ao inventário extrajudicial que é feito em cartório. Então, a gente tenta sempre analisar o caso, lógico que tem que ter uma análise estratégica da situação específica, mas sempre que possível levar para o extrajudicial, exatamente por relação à questão do tempo, Mas tem casos que não tem jeito e tem realmente que fazer judicialmente, tem que abrir um processo, e fazer no Poder Judiciário. Qual é o prazo para iniciar esse processo do desinventário? O prazo é de 2 meses. 2 meses. Não quer dizer que você não possa entrar após esse prazo. Você pode, não existe um prazo limite para você fazer o inventário. Mas esse prazo de 2 meses, ele é estabelecido para o não pagamento de multa. Quando você vai entrar com o inventário, quando você faz a transferência de bens de uma pessoa para outra, você paga um imposto. E no caso do imposto por falecimento, é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. E esse imposto, ele prevê esse prazo de 2 meses. Ultrapassado esse prazo, eles já aplicam uma multa. Então, ele pode entrar com o inventário após o prazo de 2 meses, mas vai incidir a multa. O imposto, ele é calculado em cima do valor dos bens? Exatamente, exatamente. A gente não consegue estabelecer um valor, que vai ter o custo total do inventário, a gente consegue visualizar mais ou menos quanto vai ser, mas tudo depende do patrimônio, da quantidade de patrimônio. Então, se você for entrar com uma ação judicial, vai ter as custas do processo. Ou você será beneficiário da justiça gratuita ou terão as custas processuais. Essas custas são calculadas com base no patrimônio. Aí, além disso, tem um imposto, que é o ITCMD que a gente estava falando. Esse imposto você pode se enquadrar no isento ou então ele também vai ser calculado o percentual dele de acordo com a quantidade de patrimônio existente. E essa multa, ela é acumulativa? Por exemplo, se a pessoa ficar 1 ano, só depois de 1 ano, esqueci, eu tenho que fazer o inventário e como é que é a aplicação dessa multa? Ela tem 2 margens, Então, primeiro, se você ultrapassa os 2 meses, você tem um percentual que é aplicado e depois ultrapassado um novo prazo de 180 dias, aí é aplicado um novo percentual. Sim. Bom, nas situações em que a pessoa ela tem patrimônios, mas tem muitas dívidas também, E tudo isso engloba nesse inventário, é calculado, os herdeiros, eles herdam também essas dívidas, em que limite, doutora? Sim, tem que ser feita uma separação aí dentro do patrimônio, Então, quando a pessoa falece, o patrimônio dele se torna um espólio, Parte desse patrimônio é meação, já pertencia à viúva, então ele não vai ser transferido para a viúva, ele só vai ser individualizado. Eu vou citar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, Se é só uma casa
Então, a casa, ela já pertencia, de acordo com o regime de bens de casamento, ela pertencia já uma parte à viúva, né? Então, ele vai ser individualizado o que pertencia à viúva e o que é herança, que aí realmente vai competir aos herdeiros, tá? Com relação à herança, é apenas a herança que pode pagar as dívidas. Então, se existir uma dívida que ultrapassa o valor da herança, não vai atingir nem a meação e nem o patrimônio pessoal individual dos herdeiros. Ele fica no limite da herança. E toda essa questão é decidida judicialmente, é o juiz que determina. Quando não há consenso, por exemplo, que a gente já imagina que quando tem muitos patrimônios, é que acaba havendo algum tipo de discordância e tem que parar na justiça, né? Quem decide isso é o magistrado? Sim, é até engraçado dizer isso, porque na verdade todos os limites, o percentual de cada parte, ele é definido em lei. Sim. E mesmo assim existe o conflito, né? Ainda assim existe o conflito. Mas normalmente quem quer ficar com o quê, né? Então, o ideal é que as partes entrem em consenso para que elas sejam menos prejudicadas, porque são as partes que vivem ali a realidade mesmo, que sabe o que é melhor ficar para cada um, né? O juiz não, ele vai apenas definir que vai ser estabelecido conforme a lei, né? Que vai ser estabelecido conforme a lei. No rito, há uma previsão de uma tentativa de conciliação, uma audiência de conciliação, por exemplo? É possível que seja solicitada essa conciliação, né? Em regra, não há audiência de conciliação, tá? Mas, dependendo da situação, é possível que solicite, sim. Você falou de valores de custas, né? De valores de imposto, enfim. As pessoas, às vezes, não estão se deparando com isso e não se preparam, né? E a gente, até conversando um pouco antes, você percebeu que houve um aumento, né, de pessoas que querem preparar para esse momento. O que você, na sua experiência, você observou? O que está acontecendo nesse momento em que a gente está enfrentando uma pandemia, em que nosso país, o mundo, teve milhões de perdas, né, de mortes? Isso é algo que, né, essa questão patrimonial precisa ser enfrentada pelo familiar, né? Sim. Então, assim, eu queria que você passasse um pouquinho a sua percepção e como as pessoas estão agora vendo esse momento nesse sentido. Com certeza a pandemia trouxe mudanças para nós em todos os sentidos, né? Da nossa rotina, da nossa vida, e todas as situações difíceis trazem uma maturidade para toda a sociedade, né? Já que é toda a sociedade que está vivendo essa situação. Hoje as pessoas se preparam muito mais, então falar da morte sempre foi um tabu. Ninguém nunca quis falar sobre a morte como se fosse atrair alguma coisa para você, né? Ninguém nunca quis planejar muito, pensar sobre isso, se organizar para sua família, pensando em esposa, marido, filhos, né? E hoje já há mais um pensamento sobre isso. Então, hoje se procuram muito mais advogados, né, para fazer testamento, doação, antecipação de herança, regularização de bens, porque às vezes a pessoa compra um bem, não transfere para o nome dela, e se acaba falecendo, isso é muito mais difícil de se regularizar, de se provar. Muitas vezes não tem documento, né? Então, assim, trouxe uma maturidade para a sociedade nesse sentido, de pensar mais em tudo isso, né, em todos esses problemas e tentar regularizar, deixar o mais preparado possível, porque ninguém sabe quando vai acontecer, né, com cada um. Então, tudo que você puder preparar para a sua família, para que seja menos sofrido, menos dolorido, menos difícil, né, diminuir essa dificuldade. Então, já vai trazer um grande alívio para toda a família, com certeza. Que tipos de documentos têm que ser apresentados para o inventário judicial? Além, claro, dos documentos pessoais, mas a gente imagina que precisa, por exemplo, de certidões negativas? Quais são os documentos, doutora? Bom, é necessário certidões negativas de débito com o município, Estado, União, certidão negativa de testamento, né, para comprovar se há ou não algum testamento. Em regra, todos os documentos são levantados pelo próprio advogado, né, quando não é algo que exija que a pessoa pessoalmente levante aquele documento, né? Mas são basicamente essas certidões, documentos pessoais e os documentos relativos aos bens. Então, se você tem uma casa, né, você vai ter que trazer a matrícula daquela casa, o IPTU, se existe um financiamento sobre aquela casa, contrato de financiamento, o que já foi pago, o que falta pagar, se é um veículo, documento daquele veículo,
né, fazendas, dinheiro, se for dinheiro em espécie que está no banco, o extrato, se possível, né? Às vezes você não consegue acessar essa conta, né? Então a gente tem que pedir uma autorização judicial para acessar essa conta, mas tem que trazer um extrato bancário de quanto tinha na data do falecimento, para que aquele valor seja partilhado, né? E todos os documentos relativos ao que foi deixado. É basicamente isso. Os herdeiros, eles podem também, por exemplo, tentar quitar dívidas com recursos próprios e depois descontar isso dentro do inventário? Em caso de financiamento, você se refere? Sim, Uhum. ele pode quitar. É importante que, houve um falecimento, você dá uma olhada na apólice, né, do financiamento. Às vezes tem alguma cláusula que prevê a quitação. Não, às vezes não total, mas pelo menos parcial, né, desse financiamento. Então é interessante analisar esses documentos. E sim, eles podem continuar pagando. Aí, se for apenas um dos herdeiros que arcou com toda essa dívida, ele tem que juntar os comprovantes lá para que a partilha seja feita de uma forma justa. Porque o que vai ser partilhado? O que estava quitado até o momento do falecimento, né? Após a data do falecimento, tem que ver certinho quem fez o pagamento para que a partilha seja feita de forma adequada. Nós vimos também uma realidade na pandemia de muitas pessoas se endividando, não só por conta das despesas com a saúde, né, que a saúde pública em si não deu conta de tudo, então muita gente precisou dispor mesmo de dinheiro, vender as coisas, e também situações de pessoas que perderam emprego, enfim, acabaram se endividando. Às vezes tem um bem, né? Mas tem dívidas também muito grandes acima disso, e até para arcar com as custas, com toda a questão, né, o imposto. É possível justiça gratuita nessas situações de inventário judicial? Como que isso funciona? Tem casos que, por exemplo, o falecido deixou apenas bens, então não tem dinheiro em espécie para você pagar impostos, custas judiciais, né? Então é possível enquadrar na justiça gratuita. Tem que ser analisado caso a caso, mas é possível que se enquadre na justiça gratuita se os herdeiros não têm condições financeiras, e o que tem que ser analisado mesmo é o patrimônio do espólio. Né, o patrimônio da pessoa que faleceu. Se não tem dinheiro em espécie, não tem como pagar aquelas custas, dá para pedir sim, justiça gratuita. O juiz pode determinar, por exemplo, a posteriori, fazer o pagamento dessas custas depois que, sei lá, fizer a venda desses bens ou essa partilha? Sim, isso é possível também. É possível postergar o pagamento das custas e também é possível parcelar o pagamento das custas. Bom, dentro dessa questão de inventário, alguma situação que a gente não abordou, que a senhora gostaria de ressaltar ou reforçar? Sim, tem algumas situações interessantes que eu quero pontuar com você. A questão do FGTS não entra em inventário. Então, geralmente a viúva, né, eu estou falando aqui de uma forma geral, mas tem que ser analisado cada caso, mas geralmente a viúva ela tem direito a sacar esse FGTS, então ela não precisa abrir um processo para fazer isso, ela consegue administrativamente, direto na Caixa Econômica, fazer esse saque. Outra situação também bastante interessante é uma ação chamada alvará judicial. Não chega a ser um inventário, é como se fosse um inventário resumido, ele é bem mais sucinto, bem mais simples, é quando envolvem valores baixos. Né? Até cerca de R$10.000 é possível sacar através do alvará judicial. Então é uma ação simples, mais sucinta, apenas para levantar aqueles valores. Né? Bom, acredito que seja isso. Tempo médio desses processos, você falou que pode demorar bastante, mas assim, tem uma média disso? Essa é uma pergunta bem difícil. Essa é uma pergunta ainda mais bem nesse difícil. tempo, né? Tá tudo... O processo judicial como um todo, a gente não tem como garantir um prazo, porque envolve o trabalho de muitas pessoas, não só do advogado, né, de todos os servidores, juízes. Bom, então assim, é muito complicado porque depende se vai envolver menor, qual que é a peculiaridade que levou aquele caso para o judiciário. Né? Por que um inventário com menor demora mais? Porque cada passo que dá o inventário, ele tem que ser enviado para o Ministério Público, para o Ministério Público se manifestar sobre aquele processo. Então, consequentemente, como tem mais uma pessoa falando dentro do inventário, né, vai demorar mais. Então, é muito caso a caso, tem que ser analisado mesmo. Não consigo te precisar um prazo. Bom, na verdade, o quanto as partes estiverem
né, o mais concordantes possível. Acho que isso daí tudo pode ajudar também, porque se um deles resolver trazer dificuldades, Sim. isso pode, né, estender mais ainda, né? E assim, o fato de todos os herdeiros, eles não estão em acordo. Cada um contrata um advogado diferente. Então, cada hora vai abrir prazo para um dos advogados falar no processo. Então, quanto mais você puder encurtar isso, com certeza vai facilitar. Se todos os herdeiros tiverem um advogado, é só um advogado que vai se manifestar no processo. Se forem 4 advogados, então vai abrir prazo cada hora para um advogado se manifestar. Isso, consequentemente, vai trazer mais morosidade. Bom, a gente vai tratar aqui, até já vou anunciar, né, a situação do inventário extrajudicial que é feito em cartório, que então nessas situações que não tem menor e as partes estão concordando, pode fazer, é muito mais rápido, né? Sim, sim. O inventário extrajudicial é possível, se tudo estiver regular, né, que em 2, 3 meses ele seja finalizado. Então, sempre a gente tenta colocar no extrajudicial, porque realmente a vantagem do tempo é enorme. É enorme, é muito grande a vantagem mesmo. Tá, agora, pra gente encerrar, eu gostaria que a senhora trouxesse sugestões, né, para essas pessoas, então, que estão se atentando, que precisam se preparar, que precisam preparar o seu patrimônio, aquilo que tem ou as suas dívidas para, né, os seus herdeiros, né? O que fazer? Quais são, assim, o que você considera fundamental nesse tempo de hoje? Porque realmente a gente viu casos, assim, de pessoas que internaram um dia, 2 dias, morreu o pai, em 3 dias, às vezes no mesmo dia. Então, assim, como nós devemos nos preparar? Que tipos de dicas você pode dar, doutora? É interessante regularizar o patrimônio, né? Esse seria o primeiro ponto que eu indicaria. Muitas pessoas compram carros, fazendas, casas e não fazem a transferência desses bens, né? Então, é muito importante ter documentação de tudo, deixar tudo registrado, porque quando essa pessoa não estiver mais aqui, serão os documentos que falarão por ela. Né? Então, deixar o mais regular possível na questão de compra, venda, transferência de bens, de uma forma geral. Né? As pessoas que tiverem, deixarem organizado de uma forma geral, de deixarem informado quem está junto, né? Seja marido, esposa, filhos, quem está junto com você. Né? Deixar informado de eventuais seguros que existam, eventuais valores em conta, aplicações financeiras. Hoje se fala muito em investimentos financeiros, né? Então, em qual corretora, aonde que está, toda essa documentação organizada, separada em algum lugar. O ponto principal é a organização, né, de tudo. Então, tanto de valores quanto de patrimônio mesmo, né, de bens móveis e imóveis. Então, essa seria a minha dica principal, né, para deixar tudo bem organizadinho, a vida bem organizada dentro do possível. A gente sabe que, às vezes, a realidade não nos permite que a gente simplesmente deixe tudo em ordem, né? Mas dentro do possível que estejam todas essas informações disponíveis para quem está ao seu redor. Bom, vocês têm um contato do escritório de vocês, redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar, né, encontrar a sua equipe, porque eu sei que, assim, a gente tentou abordar o máximo de pontos possível, mas existe muita peculiaridade, né, em cada caso, então, de repente, onde encontrá-la, doutora? Bom, tem o nosso Instagram, né, @arfoxsodreadvocacia. Nós temos também nosso site, www.arfoxsodreadvocacia.adv.br. Esses são nossos principais canais, né, e através deles é muito fácil entrar em contato conosco. Tá joia, muito obrigada pelas suas informações, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço imensamente pelo convite, é um tema muito importante, muito interessante a gente abordar e, assim, a população ainda é muito carente desse tipo de informação, né? As pessoas acabam deixando tudo para depois, não se atentam, não tomam o cuidado necessário, e isso pode causar uma dificuldade muito grande para os familiares próximos, né? Então, eu acho muito interessante que seja abordado esse tema aqui. Tá joia, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu vou repetir aqui para você, então, no Instagram, Arfox Sodré Advocacia, o site
www.arfoxsodreadvocacia.adv.br, correto? É www.arfoxsodré.adv.br. O site, você pode então buscar mais informações. E continue acompanhando o RDTV, que a gente vai trazer também uma entrevista sobre o inventário extrajudicial, aquele feito em cartório mais simples, que a doutora pincelou aqui, a gente combinou de fazer separado justamente, né, com um profissional da área, para a gente tentar orientar o máximo possível. Então, você que conhece famílias que perderam entes, que precisam resolver essa situação, né, essa situação de patrimônio, é muito importante que seja resolvida, que não fique se estendendo aí por muito tempo, né? Então, peço que você curta, é claro, mas compartilhe essa entrevista, mande para as suas redes, para seus contatos de WhatsApp. É uma prestação de um serviço, como a doutora falou, eu acho que eu gostei muito dessa sua definição, é maturidade, né? Ela trouxe aqui as dicas e algumas orientações de como se preparar. Isso nós estamos aprendendo, né? Estamos amadurecendo com essa experiência da pandemia. Então, agradeço muito a sua audiência, curta e compartilhe novamente. Até a próxima.